Boa tarde a todos, estamos aqui ao vivo em nossa live, aproveitando, né, esperando alguns minutinhos, enquanto o pessoal vai entrando, vai se acomodando. Enquanto o pessoal vai entrando, a gente já vai dando uns informezinhos básicos, né, a todos aqui que estão nos assistindo. Não deixem de seguir o CAS, né, o Centro Acadêmico Herbert de Souza, no Instagram e no Twitter, @CASGPP. Né? Lembrando a todos que essa live ela estará sendo gravada, né? Estará disponível posteriormente na nossa página no Facebook e também estará disponível no nosso canal no YouTube. Então não deixem de se inscrever, né? Centro Acadêmico Herbert de Souza, o nosso canal no YouTube. E lembrando a todos, né, principalmente você que está acompanhando essa live no futuro, depois que se encerrou e quis dar uma repaginada, espero que você aí que esteja vendo nossa live, nosso vídeo posteriormente no YouTube, possa ter visto um pouco e aprendido um pouco sobre o PL 529, e aí no futuro você aí pensando, puxa vida, ainda bem que esse PL não foi aprovado, não é verdade? Então, bora começar aqui, fazendo aqui uns informes básicos, né? Estamos aqui com a nossa querida professora Michele Schultz, professora NEACH aí há mais de 10 anos, do curso de Educação Física e Saúde, formada em Ciências... eu vou esquecer, perdão, professora, depois se puder se apresentar, né? Mas ela é vice-presidente da Associação de Docentes da USP, né? Uma instituição que está aí se engajando, está na linha de frente na luta contra a aprovação do PL 529, né? Vem aí compondo de forma muito eficaz a frente em defesa do serviço público, frente que o Centro Acadêmico Herbert de Souza compõe. Então, mais uma vez, professora Michele participando aí de uma aula aqui conosco, né, muito feliz aqui de contar com a sua presença, professora. Então, a todos que estão nos assistindo, deixem o seu amei, marquem seus amigos, compartilhem a nossa live. E, querida professora Michele, a palavra é sua. Fique à vontade. Obrigada, Vitor. Boa noite a todas, a todos. Eu fico muito feliz do pessoal do CA Herbert de Souza, carinhosamente conhecido como Betinho, me convidar para mais esse evento. Os últimos eventos que a gente esteve juntos, a gente estava lá na EASH, no auditório. Eu confesso que estou um pouco apreensiva, né, com essa modalidade, porque, em geral, o contato com vocês, eu vou tendo ali um feedback das reações da plateia, e a gente vai modulando o que vai falar de acordo com as reações, né? Eu estou sentindo muita falta desse contato com vocês. Então, eu queria agradecer a oportunidade de conversar sobre esse tema tão importante, especialmente para o curso de Gestão de Políticas Públicas, né? E dizer que foi uma felicidade quando eu convidei o Vitor para participar da frente, porque nós entendíamos que era muito importante o movimento estudantil estar na frente contra o PL, e ele prontamente foi para a reunião, foi de forma figurada, né? Entrou na reunião online e acompanhou e já faz parte da frente, né? Então, é uma ação bastante importante. Então, apesar de eu ser professora do curso de Educação Física e Saúde, eu acompanho bastante todos os movimentos políticos e os acontecimentos por estar na diretoria da ADUSP, né? Associação de Docentes da USP. E a turminha do Vitor é uma turminha muito querida, porque, inclusive, eles me pedem para ser professora de GPP, né? Eles sempre vêm com essa demanda, mas lá na EASH a gente tem uma integração bem grande entre os cursos, a gente tem uma perspectiva interdisciplinar bastante forte, né, na formação dos nossos estudantes, então a gente vai estar sempre em contato, e prova disso é que eu fui professora de alguns deles, né, numa disciplina que a gente trabalha os conteúdos baseados em projetos, né, então os alunos elegem ali um tema de pesquisa e nós somos tutores dos estudantes, né, só explicando um pouquinho mais o contexto.
Então, é muito bom estar aqui com vocês, apesar de o tema não ser tão bom, né? O tema que nós vamos tratar, então, hoje é sobre o projeto de lei 529, e aí eu organizei a minha fala da seguinte forma: eu vou falar um pouco sobre o PL e os pressupostos, né, que tentam justificar a apresentação desse projeto, já fazendo alguns contrapontos. Depois eu achei importante entrar um pouco mais detidamente nas questões que envolvem as instituições que estão sendo atacadas, né? Porque há um processo de tentativa de desqualificação dessas instituições e dos seus servidores e servidoras. Então, eu vou falar um pouquinho sobre o trabalho realizado por essas instituições. E, por último, eu vou focar nas universidades, tentando traçar um cenário desde a autonomia até os momentos atuais e como o governo lida com as universidades, seu orçamento, destacando alguns pontos, tá? Bom, o PL 529 foi apresentado pelo Dória para a Alesp, foi enviado à Alesp, né, a Assembleia Legislativa, no dia 12 de agosto, em regime de urgência. Isso significa que o projeto tem que tramitar por todas as instâncias, inclusive as comissões que têm que emitir seus pareceres, num prazo de 45 dias. Esse prazo expira no próximo dia 29. Então, ele tem que ir a plenário após passar por essas comissões até o dia 29, né? No entanto, tem várias manobras regimentais que podem ser utilizadas para, por exemplo, pular essa etapa de discussão e emissão de pareceres nas comissões elencadas, né? Eu não vou entrar muito nisso, mas vou contar um pouquinho no final em que pé essas coisas estão, tá? Eu acho que é importante destacar que esse projeto ele foi elaborado pelo secretário da Fazenda, Henrique Meirelles, né, ex-presidente do Banco Central, ex-ministro da Economia, atual secretário da Fazenda do governo Dória, né, e pelo Mauro Ricardo, que é o secretário de Orçamento, Gestão e Projeto. A criação dessa secretaria já gerou uma certa polêmica, porque houve uma interpretação de que a função executada pela secretaria, encabeçada pelo Mauro Ricardo, deveria ser executada pela Secretaria da Fazenda, né? Então, houve até uma avaliação de que talvez o Henrique Meirelles estivesse perdendo espaço no governo para o Mauro Ricardo, que é figura conhecida, e esse projeto tem muito a ver com o histórico dele dentro da política e por todos os lugares que ele passou, tá bom? Então, esse projeto é muito amplo, né? Ele tem vários elementos que remetem a duas reformas, tanto uma reforma tributária quanto uma reforma administrativa, né? Então, muita gente está chamando de pacote de maldades, né? A boiada do Dória, porque, de fato, ele reuniu muitas coisas no mesmo projeto e apresentou nesse regime de urgência, o que impede, inclusive, que haja debate público e a gente se debruce sobre o conteúdo do projeto, né? A justificativa, né, a chave para a apresentação desse projeto é a economia de 10 bilhões de reais para o ano que vem. E aí eu já queria confrontar essa economia, muito entre aspas, né, numa situação de pandemia, com outros dados, que são os dados de renúncias fiscais. Então, as renúncias fiscais, elas vêm sendo executadas de forma bastante forte, especialmente após o governo Dória, né? E aí eu vou trazer só alguns dados para reforçar esse ponto. Então, em 2019, as isenções fiscais, elas chegaram a cerca de 24 bilhões de reais. E vejam, a justificativa é uma economia, entre aspas, de novo, de 10 bi. Mas as isenções do ano passado remontaram a um total de 24 bi, tá?
Esse número, ele foi bem maior do que o número de 2018, antes do Dória assumir o governo do estado, né? Então, em 2018, o total de isenções era de cerca de 5 bilhões de reais, ou seja, de 2018 para 2019, houve aí um aumento de cerca de 9 bilhões de reais em isenções fiscais, tá? Esse valor, né, de 2019, de 24 bi, corresponde a cerca de 90% das despesas com saúde no ano, tá? E só para vocês terem noção de como isso impacta o orçamento das universidades, a cada 10 bilhões que o Estado abre mão, quase 1 bilhão deixa de ser repassado para as universidades, né? E no caso da USP, cerca de 550 milhões, tá? Que deixa de ser repassado para a universidade. Um dos argumentos para implantar a política de renúncia fiscal é que pode haver geração de empregos ou transferência tecnológica, que é um argumento que a gente está escutando, inclusive do ministro Guedes, né, para já anunciando a reforma, o que pode acontecer lá no governo federal, tá? Acontece o seguinte, na lei de responsabilidade fiscal, né, há a previsão de entrega de contrapartida, né? Então, a empresa que recebe, ou a PJ que recebe, né, pessoa jurídica, ou um conglomerado de pessoas jurídicas que recebem essa vantagem, né, da renúncia fiscal, ela teria que cumprir algumas medidas compensatórias. E essas medidas, elas não são fiscalizadas, então não se sabe como têm sido estabelecidas, se de fato elas têm sido efetivadas, essas medidas compensatórias, tá? E recentemente a gente participou de um evento, né, com uma procuradora, e ela disse que o revolucionário atualmente é aplicar a lei, né? Ou seja, a gente simplesmente tem que exigir a aplicação das leis, entre elas a lei de diretrizes orçamentárias, que tem que fazer uma estimativa de impacto sobre esses resultados, né? Ou seja, eu vou ofertar, né? Eu vou dar esse benefício, né? E talvez um privilégio, vamos chamar de privilégio, para essas empresas, e tem que estar determinado qual é a meta, qual é a contrapartida, e além disso tem que ter fiscalização, tá? Bom, como eu disse, eu gostaria de percorrer um pouco sobre os elementos que compõem o PL, especialmente sobre a extinção de fundações, empresas e autarquias públicas, tá? Então, o projeto de lei prevê a extinção de 4 fundações públicas estaduais, e eu vou relacioná-las aqui: Fundação para o Remédio Popular, a FURP, Fundação Oncocentro, a FOSP, Fundação de Instituto de Terras do Estado de São Paulo, ITESP, Fundação Parque Zoológico. 2 empresas públicas, a Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano de São Paulo, a CDHU, e a MTU, que é a Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos. E 3 autarquias, a Superintendência de Controle de Endemias, a SUSEM, o Departamento Aeroviário do Estado de São Paulo, da ESP, e o Instituto de Medicina Social de Criminologia, o IMESC, tá? Além disso, a sugestão de extinção do Instituto Florestal, que é uma unidade administrativa da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente, atual Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente, antiga Secretaria de Meio Ambiente, tá? Além da extinção do Instituto Florestal, o projeto prevê a unificação de 2 outros institutos de pesquisa, o Instituto de Botânica e o Instituto Geológico. Eu acho que esses pontos são muito importantes quando a gente fala dos institutos de pesquisa, porque não são ataques diretos às universidades, mas quando a gente pensa no escopo de pesquisa do Estado de São Paulo, né, inclusive com pesquisadores que têm parcerias, colaborações com essas instituições, a gente vai ser impactado
pela extinção dessas instituições também, tá? Além disso, o projeto prevê o aumento de contribuições para o Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual de São Paulo, o IANSP. O que significa isso? Significa que, caso o projeto seja aprovado, os usuários passarão a contribuir mais para o IANSP, tá? Atualmente, há previsão de contrapartida do Estado, né? Então, o Estado teria que contribuir. Então, o trabalhador contribui com 2%, e o Estado teria que contribuir com 2%. E o que o Estado vem fazendo há muitos anos? Não coloca a parte dele, e isso faz com que o serviço fique sucateado e com uma série de problemas, né? Então, caso o projeto seja aprovado, os usuários abaixo de 59 anos recolherão 2% do seu salário mensal, né? E os acima de 59 anos, vejam vocês, isso depois da reforma da Previdência, hein? Terão que recolher 3%. Né? E os dependentes que tinham isenção passarão a contribuir também 0,5% para as pessoas abaixo de 59 e 1% acima de 59, tá? Eu tenho chamado essas políticas de ataque aos idosos e idosas de políticas etaristas, porque a gente tem, ao invés, o Estado, ele tem que cuidar da sua comunidade idosa, da sua população idosa, e o que a gente está vendo é uma sequência de ataques, né, a essa parcela considerável da sociedade que vai aumentar nas próximas décadas, por conta do processo de envelhecimento populacional, tá? Outro ponto bastante preocupante do projeto é a exploração de serviços ou uso, né, de parques estaduais. E eu vou listar os parques, tá? Isso eu acho importante a gente saber quais são os parques. O Parque Vila Lobos, o Parque Cândido Portinari, o Parque Chácara da Baronesa, o Parque da Juventude Dom Evaristo Arnes, o Parque Estadual do Belém Manuel Pita, o Parque Ecológico do Guarapiranga e o Parque Fernando das Costas, que é o Água Branca, além do Complexo Olímpico da Água Branca. Então, o que significa isso? Esses processos de concessões são processos privatistas, né? É transferir o patrimônio público para instituições privadas. Bom, e aí eu vou falar um pouquinho, o que eu dividi, pessoal, até porque eu ia falar para a GPP, eu reuni essas entidades todas de acordo com as áreas, né, do direito social previstas na Constituição, etc., tá? Então, eu vou começar com a saúde. Então, o que essas instituições fazem, né? Então, o IANSP, por exemplo, que não tem proposta de extinção, mas tem um processo que vai fazer um enxugamento, pode levar um enxugamento muito grande do orçamento da instituição pelo seguinte: essa contribuição, ela não é compulsória, né? Ou seja, o servidor público e servidora pública, eles podem optar por deixar de contribuir. Só que muitas pessoas continuam suas contribuições porque tem uma perspectiva de solidariedade, ou seja, essas contribuições, elas são importantes para a manutenção do serviço público, vinculado ao SUS, né? Então, é um esquema que quem tem mais contribui para aquele que tem menos, né? Nós recebemos, inclusive, a mensagem de um docente da USP que estava bastante revoltado com uma campanha. Nós somos muito assediados por advogados, escritórios de advocacia, para cessar essa contribuição, porque depende de um processo jurídico, né? E ele estava muito revoltado, porque ele deu o exemplo dele próprio. Ele é professor do ensino superior, tem um salário um pouco menor, mas a irmã dele é professora do ensino fundamental no estado, e tem um salário muito baixo, e é usuária dos serviços públicos oferecidos pelo IANSP, né? Então, isso só para dar um exemplo, que isso pode se perder, né? E pode ser uma medida para retirar ainda mais recursos do Instituto, tá bom?
Bom, então, com relação à saúde, eu vou falar rapidamente das funções executadas, tá? Então, a SUSEM. A SUSEM, ela promove o controle de doenças transmitidas por vetores e seus hospedeiros, como a dengue e a chikungunya, né? Ou seja, no momento que a gente está vivendo, né? Então, quando a gente fala de endemias, de epidemias, é um órgão essencial para esse tipo de controle, né? A FURP, que é a Fundação do Remédio Popular, ela é estratégica para produzir remédios mais baratos, e esses remédios mais baratos que obviamente as pessoas com menos recursos têm acesso, serve como uma espécie de controlador de preços de mercado, né? Então a extinção vai fazer com que as empresas, e a gente sabe como é o domínio das indústrias farmacêuticas nesse meio, né? Não haja regulação, né, desses preços, isso pode ser um grande problema. Além disso, ela fornece os medicamentos, né, sendo a maior fabricante pública de remédios do Brasil, tá? Ou seja, ela responde por uma parcela importante da produção farmacêutica nacional. A FOSP, que é a Fundação Oncocentro, né, assim, as justificativas que aparecem no projeto chegam a ser uma forma de assédio, sabe? Porque eles desqualificam o trabalho realizado por essas instituições e pelos seus servidores e servidoras, né? Então, a FOSP, ela possui uma tecnologia na produção de órteses e próteses para pacientes com câncer que sofreram danos físicos, especialmente para aqueles de cabeça e pescoço. E aí eles desqualificam, inclusive dizendo que as tecnologias estão obsoletas, mas vejam, num cenário de falta de investimento, de recursos, ausência de funcionários, né, isso é injusto, no mínimo, né? O IMESC, e aí eu coloquei aqui o IMESC na saúde, porque ele é importante para aspectos que envolvem a medicina social, do trabalho e medicina legal, né? Então, o IMESC é vinculado à Secretaria da Justiça e Cidadania, apesar de ter um pé na saúde, né? Principalmente nas questões de medicina do trabalho, né? E realiza, entre outras coisas, perícias de medicina legal, então, tanto aspectos físicos quanto psiquiátricos, por exemplo, investigação genética, então fazem exame de DNA, né? E é o maior centro de perícias de medicina legal e investigação da América Latina, investigação genética, atualmente. Bom, a próxima área que está sendo atacada é meio ambiente. E vejam, em meio a essa discussão toda de necessidade de preservação ambiental, incêndios na Amazônia, no Cerrado, no Pantanal, a gente aqui no âmbito estadual está sofrendo ataque por meio desse PL, tá? Então, e aí eu vou falar do Instituto Florestal e da Fundação Parque Zoológico, né? O Instituto Florestal é um dos institutos públicos de pesquisa, né? E aí a intenção é de extinção desse instituto e passaria a função por ele hoje executada para esse novo instituto, que seria a fusão do Instituto de Botânica e do Instituto Geológico, tá? O Instituto Florestal está vinculado à Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente, né? E junto com a Fundação Florestal, criou e continua gerenciando áreas protegidas do Estado de São Paulo. Então, eu vou falar quais são elas. 10 estações ecológicas, um parque estadual, 18 estações experimentais, 2 viveiros florestais, 2 hortos florestais, 14 florestas estaduais, com mais de 53 mil hectares, e além de apoiar a gestão de uma reserva, que é uma reserva chamada Reserva da Biosfera do Cinturão Verde da cidade de São Paulo, que é um programa que tem parceria com a Unesco, tá? Vejam, uma das falas de uma das pessoas lá do Instituto Florestal me impactou muito, porque ela disse o seguinte,
que, no final, tem uma intenção desse tipo de política de privatizar os mananciais, porque o Instituto Florestal, ele é responsável pela preservação de vários mananciais no estado de São Paulo, né? Ou seja, é o controle da água, pessoal. É isso. Vejam só quanta perversão, né? A Fundação Parque Zoológico, não sei se vocês tiveram a oportunidade, inclusive, de escutar a live promovida pela Faculdade de Educação, né, que foi bastante importante. O reitor da Universidade Federal do ABC fez uma fala, que ele foi diretor da Fundação Parque Zoológico, né? A Fundação Parque Zoológico, ela cuida não só do zoológico, né, mas ela é uma instituição de pesquisa aplicada. E ela estuda a conservação de espécies, reabilitação de fauna, formação de profissionais, né? Aí entra também dentro daquelas instituições que indiretamente têm relação com a universidade. Vários projetos são realizados lá. Os alunos fazem estágios lá. Tem projetos de pesquisa, tem um programa de pós-graduação vinculado à fundação, tá? Entre outras coisas, há pesquisas realizadas no Parque Estadual das Fontes do Ipiranga, que é uma unidade de conservação, né, de Mata Atlântica. E a gente tem pouquíssima Mata Atlântica remanescente, né? E eles ainda cuidam do bem-estar animal, tem o maior complexo laboratorial de pesquisa aplicada em bem-estar e saúde animal da América Latina, e realiza projetos de pesquisa, como eu disse, né? Na área de moradia, CDHU, e aí eu vou falar bem rapidamente. A CDHU, ela é responsável por programas estaduais e municipais de habitação, né, para população de baixa renda. E quando eu digo responsável, ela é responsável desde o planejamento até a execução, né? Outra área, direito à terra. O ITESP, que é o Instituto de Terras, ele é responsável por planejar e executar as políticas agrárias e fundiárias no âmbito do Estado, né? E aí eu trouxe alguns números. Atualmente, eles prestam assistência para cerca de 7.100 famílias de assentados, né, rurais, em cerca de 140 assentamentos, e cerca de 1.500 famílias em 36 comunidades remanescentes de quilombos, tá? Isso, vejam, é muito sintomático que o governo do estado esteja atacando comunidade quilombola e comunidade de assentados, né? E aí eu não preciso dizer para vocês que essas pessoas são pessoas que sofrem ainda as consequências de todo o processo histórico brasileiro, que foi explorado, que cometeu genocídios, que foi o último país a ter a abolição da escravidão, né? Então, esse é o tipo de ataque que está sendo feito aqui. Então, eu diria que é uma política racista, de exclusão dos mais pobres, né? Acho que a gente tem que dar os nomes aos bois e às vacas, né? E aí eu coloquei aqui um dado que eu acho bastante importante sobre a agricultura familiar, só para dar um cenário para vocês. Cerca de 23% da área total de terras agriculturáveis no Brasil correspondem à agricultura familiar, 23%. Mas a agricultura familiar é responsável por 70% dos alimentos que nós consumimos. Ou seja, a extensão de terra não corresponde à produção, né? Porque 70% da variedade dos alimentos que chegam à nossa mesa é produzido pela agricultura familiar. Transportes. São muitas áreas, hein, pessoal? Os transportes são duas as instituições com proposta de extinção, a MTU e a DAESP. A MTU fiscaliza e regulamenta o transporte metropolitano de baixa e média capacidade nas regiões metropolitanas de São Paulo. Aí inclui as regiões de São Paulo, Campinas, Sorocaba,
Baixada Santista, Vale do Paraíba, Litoral Norte, tá? Essas áreas somam cerca de 134 municípios. E a MTU, ela é responsável pelos transportes intermunicipais. E a gente sabe bem como funciona o fluxo de trabalhadores e trabalhadoras das regiões periféricas para, por exemplo, São Paulo, né? E a DAESP, ela administra e desenvolve infraestrutura aeroportuária e os serviços que ela, executados por ela, tá? Então, eles têm lá como missão deles, né, agregar valor para o passageiro, para a sociedade, ou seja, tem a missão da empresa, né, que está voltado para a sociedade. No processo de privatização, a gente sabe qual é a intenção, qual é a missão. A missão é ter lucro, a missão é ganhar mais dinheiro, né? Essa é a missão. E aí, por último, pessoal, eu já estou estourando meu tempo, eu estava achando que eu não tinha muita coisa para falar, né? Mas eu falo para caramba. Eu juntei aspectos da educação, ciência e tecnologia, né, que são áreas que estão sendo atacadas pelo governo estadual, assim como estão sendo atacadas pelo governo federal, tá? E aí, bem rapidamente, é importante dizer que o orçamento da universidade está atrelado à arrecadação do ICMS e, obviamente, o Estado, a gente está sofrendo com a arrecadação por conta de queda, por conta da pandemia, né? Mas essa porcentagem está atualmente na ordem de 9,57% da cota parte do ICMS do Estado, valor total repassado para as universidades estaduais paulistas, USP, Unicamp e Unesp. E aí eu acho importante falar a partir da autonomia, porque a autonomia é algo que está sendo atacado por esse PL, né? Porque prevê a retirada do que eles chamam de superávit das universidades, independentemente de decisões colegiadas das próprias universidades, tá? A autonomia, ela foi conquistada em 89, e por que conquistada? Por conta dos movimentos estudantis, de docentes, movimentos populares, que batalhavam pela autonomia desde a década de 70, tá? As reitorias, elas não fizeram essa luta, apesar de agora elas levantarem o estandarte da autonomia, né? Mas ela foi conquistada em 1989 e, na época, havia um repasse de 11,6% da cota parte do ICMS para as universidades. Então, esse número caiu para cerca de 8,5% na instituição da autonomia, em 89, e subiu um pouco para 9,57%, esse número permanece. E aí, qual é a grande questão orçamentária das universidades? Eu vou colocar um deles. As universidades estaduais passaram por um processo de expansão nos anos 2000 bastante grande. Para vocês terem uma ideia, houve aumento de 76% das vagas na graduação e de 400% no número de títulos de pós-graduação, entre mestrados e doutorados, tá? Agora eu vou dar um número de produção científica. Esses números estão todos numa publicação comemorativa da FAPESP, dos 30 anos da autonomia, que saiu ano passado, tá? Caso vocês queiram acessar. Mas a produção científica de 89 para 2019 subiu cerca de 1.600%, com o mesmo número de docentes e com o menor número de funcionários, né? Então, vejam, houve um aumento grande, né, da universidade, se a gente pensar em graduação, pós-graduação e produção, com o mesmo quadro funcional, né, e sem que houvesse aumento do repasse dos recursos para as universidades, tá? Isso é bastante importante para a gente entender que não há reserva, não há poupança nas universidades, né? E a gente amarga decisões das reitorias das universidades paulistas com relação a não recebemos aumento, temos déficit de professores e funcionários, né? Que é
que eles chamam de sustentabilidade econômica, por conta dessa ausência de orçamento por parte do Estado, tá? No ano passado, não sei se vocês se lembram, teve a CPI das universidades, né? E aí houve um grande movimento das reitorias para explicar para a sociedade qual era o papel das universidades. E o que nos surpreendeu, a gente acompanhou a CPI, é que a Câmara de Deputados não tem a menor ideia do que as universidades fazem. Eles não têm a menor ideia do que significa pesquisa, né, praticada por universidades públicas, com financiamento público, né? Isso nos surpreendeu muito, eu acho que surpreendeu também as reitorias, que, inclusive, se engajaram numa campanha de explicar para a sociedade o que as universidades faziam, qual era o papel da ciência. Por quê? Porque a tônica dos governos é dizer que há dispende no mau sentido da palavra, né? Como se fosse desperdício de dinheiro ao investir nas universidades públicas e em ciência, né? Eu acho que esse aspecto, ele foi... eu não acho que ele foi ainda invertido, né? Mas eu acho que a pandemia revelou a necessidade e a importância da pesquisa científica, desde a pesquisa básica até a pesquisa aplicada, porque há também um ataque às áreas básicas de pesquisa, não só pelo governo federal, mas também pelos governos estaduais, né? Mas isso ainda não é suficiente. Então, a gente precisa, quanto mais pudermos, explicar o que as universidades fazem, qual é a importância de se investir em educação, ciência e tecnologia, né? E, por último, pessoal, eu vou só falar duas coisas. O Conselho Universitário da Universidade de São Paulo, junto com o CRUESP, eles estão numa campanha pela retirada do artigo 14 do PL, que é o artigo que trata das universidades mais diretamente. Nós, à frente, várias entidades, nós estamos lutando pela rejeição do PL, porque nós entendemos que esse PL é um ataque aos direitos da sociedade paulista, que as instituições executam trabalhos essenciais, né, para a nossa sociedade. E em que pé está o PL? O PL tramitou na comissão de Constituição, Justiça e Redação, não teve quórum, né? Então, quando acontece isso, há um projeto substitutivo que, na verdade, só trabalha com o artigo 14, né? Ele retira as universidades e a FAPESP, né, do projeto, mas ainda assim há confisco do superávit, que não é tão super assim, né, do ano passado. Então, inclusive as reitorias estão contra, isso foi colocado numa disposição transitória, mas o fato é que há rumores de que o Carlão Pignatari, que é o relator da Comissão de Constituição e Justiça, pretende passar isso quanto antes, há rumores, inclusive, disso acontecer até essa semana, né? Mas o prazo é semana que vem. Então, eu gostaria de deixar o convite a todas e todos que estão nos assistindo para se juntarem na luta contra o PL. A gente está com uma série de limitações, né? Então, a gente está fazendo tuitaços, todas as vezes que tem sessão na LESP, nós ficamos lá no canal do YouTube colocando as hashtags não ao PL 529, em defesa dos serviços públicos, e na semana que vem, no dia 29, que é a data possível de votação, a gente vai, inclusive, fazer um ato presencial, porque nós entendemos que a coisa é bastante grave e aí algumas pessoas estão se dispondo, inclusive, a se colocar em risco para defender as instituições, os servidores e servidoras que estão sob ataque. Então, acho que é isso, para a gente ter um tempo para as perguntas, né, Vitor? Não, perfeitamente, professora. Aproveitem, pessoal, quem tiver dúvidas, perguntas, podem comentar aqui mesmo no canal da live, a gente vai ler e respondê-las, né?
Mas antes de passar para a rodada de perguntas, queria agradecer, professora, mais uma vez, por aceitar o nosso convite, e não somente isso, por mais uma vez nos contemplar com uma aula sua, uma verdadeira aula. Já tivemos aí uma aula no passado sobre o Futurice, né, do então, até naquele momento, ministro, né, Weintraub. Tivemos a participação sua na semana de EPP para falar sobre a CPI das universidades, e mais uma vez, uma excelente aula para a gente se conscientizar do tamanho que é o retrocesso do PL 529, porque, como vocês podem perceber, é um claro ataque a todo o serviço público paulista. Né? Há anos, décadas, a gente pode falar que na gestão PSDB tem tido aí diversos ataques, diversas políticas de precarização dos mais diversos serviços públicos, e não tem sido diferente. Agora, da esfera federal, com Bolsonaro e Paulo Guedes. Então é importante a gente sempre se conscientizar, se colocar na luta para embarrar todos esses retrocessos possíveis, todas essas retiradas de direitos que foram conquistados com muita luta. Né? Então, como vocês podem ver, é ataque em saúde, educação, meio ambiente, transporte, moradia, né, que esse PL, né, vai nos acarretar. Então é importante todo mundo ter essa mobilização, independente de uma pandemia. A gente sempre tem que buscar os meios necessários. E agradecer a todos os presentes. Vamos passar, então, para a nossa rodada de perguntas, começando, né, com a pergunta do querido Mário Balanco. Deixa eu aparecer aqui. A pergunta é a seguinte. Opa, perdão, coloquei errado. Coisas da TV ao vivo, né? Isso acontece. Bom, a pergunta do Mário Balanco, né? O HU, Hospital Universitário da USP, pode ser afetado caso esse projeto de lei seja aprovado? Muito bom, Mário, companheiro Mário, saudação. Sim, obviamente, porque o Hospital Universitário é uma das unidades da Universidade de São Paulo, né? Assim como os outros hospitais universitários vinculados às universidades, por exemplo, o HU da Unicamp. Então, quando a gente diz de retirada de dinheiro da universidade, a gente está impactando todas as unidades, inclusive aquelas que prestam atendimento à população, como é o caso do HU. Lembrando que o HU já vem sofrendo, desde a gestão Marco Antônio Zago, um processo de desmonte, porque a adesão ao PIDV, que foi um programa de demissão voluntária, fez com que vários funcionários saíssem do HU. E saída de funcionário, pessoal, significa redução de prestação de serviços à comunidade. Então, a gente tem setores do HU que foram fechados para atendimento à comunidade. E o HU faz parte da rede de atendimento da Zona Oeste, inclusive durante a pandemia, né? Então, sim, Mário, vai ser impactado, e o projeto descaradamente diz que, por exemplo, a extinção da FOSP, o serviço realizado pela FOSP, que é a Fundação Oncocentro, poderá ser realizada pelo CESP e pelos hospitais universitários. Vejam só, ele quer. O hospital universitário já está super demandado, com falta de recursos humanos, né? E aí ele quer mandar mais serviços para ele, governo do estado, né? Me refiro, para o HU. E a gente continua na luta em defesa do HU, né, Mário? Pela recomposição do nosso HU. Perfeitamente, professora. A próxima pergunta, nosso querido Ícaro Gomes. Michele, a questão da autonomia universitária está baseada no decreto 29598/89, que precede a Constituição do Estado. Por ser matéria orçamentária, o Poder Legislativo não deveria regulamentar a questão? A universidade deve ter poupança, entre aspas, uma vez que o planejamento se vincula ao orçamento? Esse finalzinho ele corrigiu no outro comentário, né? Uma vez que o planejamento se vincula ao orçamento. Tá, vamos lá, vamos ver se eu entendi. Sim, de fato, é Ícaro, né, que perguntou? Eu esqueci o nome.
Isso. Ícaro, tá. Essa, de fato, né, a autonomia, ela vem por um decreto, e há sim quem defenda que deve ser matéria da Constituição do Estado, tá? Mas a questão orçamentária não está pacificada, viu, Ícaro? Porque para isso tem que ser feito um estudo. Na verdade, a gente batalha pelos 11,6% da época do decreto. Isso desconsiderando o processo de expansão que eu mencionei, né? Agora, você próprio colocou poupança entre aspas. Veja, aí eu vou colocar só um elemento da gestão do orçamento da universidade que se refere à insuficiência financeira, tá? Então, as universidades, elas são responsáveis pelo pagamento das aposentadorias. As aposentadorias entram na folha de pagamento das universidades, tá? Então, quando vocês escutarem os reitores dizendo que há um comprometimento de 85%, 90%, já chegou a passar de 100% do orçamento com folha de pagamento, tenham em mente que as universidades estão pagando as aposentadorias, que deveriam ser pagas pelo Estado, né? Numa situação de insuficiência, o Estado deveria se responsabilizar por esse pagamento. E o Estado não faz isso, tá? Tem uma lei, a Lei 1010 de 2007, prevê esse pagamento, tá? Então não existe poupança, né? Porque se nós pensarmos, além do pagamento de salário, tem verba de custeio. A gente precisa, só de docentes, a gente teve perda de centenas de docentes por conta de aposentadorias e não tem concurso público. Não há contratação de docentes e funcionários, por determinação, inclusive, das próprias universidades, né? Então, e essa regulamentação, que você, se é que eu entendi a tua pergunta, ela não deve estar acima da autonomia. Ou seja, se de fato há autonomia, as universidades, elas são responsáveis pela gestão de recursos, né? Inclusive com possibilidade de investimento. A gente sabe qual é a realidade das nossas universidades, né? Então, a demanda de reformas, a demanda de recuperação predial, a gente sabe qual é a realidade de vários edifícios das universidades, né? Com problemas sérios estruturais, inclusive. Então, tem que ter verba para poder fazer esse processo de recuperação e mais de manutenção da universidade, porque o que a gente está vendo é um processo de enxugamento da universidade quando eu falo de redução de quadro de docentes, de funcionários. É bastante preocupante. E as nossas condições de trabalho, elas estão absolutamente comprometidas. Agora vamos para a próxima pergunta, do Lucas Lima. Gostaria de entender os possíveis desdobramentos da extinção do Instituto Florestal, visto que a gerência e produção está reduzida em decorrência do sucateamento. Olha, Lucas, eu não sei, eu sei te dizer a partir do que eu escutei e li sobre o Instituto Florestal, né? Mas diminuir o gerenciamento e a fiscalização, né, de todos aqueles espaços que eu disse, inclusive de floresta, que é executado pelo Instituto Florestal, significa vulnerabilizar esses espaços e permitir, né, inclusive, por exemplo, vou citar um exemplo, tá? Mas isso é da minha cabeça, né? Possibilidade de exploração imobiliária, né? De venda de espaços, né? De concessões que não tenham como perspectiva, como fundamento, a preservação daqueles territórios e de tudo que tem no território, né? A mata, a água, os animais, né? Então, muda a perspectiva, como eu disse, não é uma perspectiva de preservação de tudo, né? De pessoas, de animais, de plantas, tanto animados quanto inanimados, né? Muda uma perspectiva que passa a ser uma perspectiva do capital, né? De lucro. E aí a gente vê
o que essa perspectiva do lucro, né, que é a política que eu vou chamar até de neoliberal, ultraliberal, que é o lucro acima de tudo. Não é Deus acima de tudo, é o lucro acima de tudo, né? Então, e os funcionários, o corpo técnico dessas instituições é muito competente, né? Então, ainda que o Dória coloque no Twitter que não vai haver demissões, a gente não sabe como vai ficar a situação dos funcionários. E tem no projeto um programa de demissão incentivada. Também que isso não fica claro no projeto, como, até porque cada instituição pode implantar isso da forma que lhe convir, né? Então, é isso. Não sei se eu respondi tua questão, Lucas. Não, maravilha. Qualquer coisa, Lucas, pode mandar um comentário aqui para nós. E aproveitando que ele fez mais uma pergunta, né? Deixa eu mostrar aqui. O zoo, no zoológico, vai perder sua operação de atividade sobre educação ambiental? Isso não poderia criar uma consciência ambiental pautada exclusivamente para um utilitarismo operacional dos recursos naturais? Veja, Lucas, a proposta é extinção da Fundação Zoológico, né? E aí, junto com a extinção da instituição, né, tem a concessão dos equipamentos relacionados àquela instituição, ou seja, dos espaços físicos, da estrutura, né, que passará para a iniciativa privada, né? Então, o que a gente conhece hoje de estrutura, né, inclusive, por exemplo, das visitações escolares ao zoológico, né, sem cobrar ingresso, né, com o pessoal formado para dar orientações, explicarem para as crianças e jovens qual é o papel, né, a importância dos animais, da preservação, tudo que envolve educação ambiental, isso vai ser perdido, pode ser perdido, né? E aí a forma como eles vão tentar ganhar lucro em cima disso, então, a primeira coisa que a gente pensa é os mais pobres vão ser os mais afetados, né? Porque as escolas que têm dinheiro, elas têm a chance de pagar os ingressos lá por cada criança, né? E as escolas públicas não vão ter esse recurso. E eu não sei se eu entendo o utilitarismo operacional dos recursos naturais. Eu não sei se eu entendi isso. Para mim, talvez você queira dizer ganhar dinheiro, não sei se é isso que você quer dizer, né? A intenção do Estado, pelo menos, é essa, né? No governo aí do PSDB das últimas décadas, né? Lucro acima de tudo. E partindo aí para nossa última pergunta, né? Aproveitando aí que já não temos mais perguntas aqui no chat, já passar para a última pergunta, do Antônio Marques. Professora, a senhora sabe que medidas podem ser tomadas, além de tuitaços e manifestações? E aí eu gostaria de complementar essa pergunta dele, porque além das medidas que a gente pode tomar, como a gente pode se informar dos trâmites do PL 529, porque a gente sabe muito bem que a Alesp tem uns meios de comunicação bastante defasados e não tem um bom canal de comunicação com a população para a gente estar ciente do que está acontecendo, né? Tá. Olha, vejam, nós das entidades representativas, né, sindicatos, movimento estudantil, a gente sabe que, por exemplo, as manifestações presenciais, elas exercem um papel bastante importante, né, inclusive que a gente consegue, muitas vezes, furar a bolha da mídia, a gente consegue pautar os temas na grande mídia, para poder, inclusive, fazer esse processo de conscientização mais geral, né, para a sociedade. Mas o que a gente, é claro, a gente está numa situação na Alesp que é a seguinte, eu vou pintar um cenário que, assim, me incomoda, mas é a realidade, né? A oposição ao governo é formada por cerca de 15 deputados, né? Mas há deputados do PSL, por exemplo, que estão se manifestando contrários ao PL. Vou citar dois mais famosos.
o Douglas Garcia e a Janaína Pascoal. A Janaína Pascoal, inclusive, ela é professora da Universidade de São Paulo, né, da Faculdade de Direito. Então, vejam que eles estão... então, há elementos. Então, há batalha política, há possibilidade de batalha jurídica, porque há aspectos de inconstitucionalidade no PL, né? Então, por exemplo, seja pela autonomia, seja pelo percentual que deve ser aplicado, né? Então, tem, assim, algumas avaliações que avaliam a inconstitucionalidade, e os deputados, eles usam de elementos regimentais, né, para poder obstruir a pauta, a votação, né? E isso, por exemplo, não dar quórum nas comissões é uma delas, tem alguns elementos ali regimentais, né? Outro aspecto político que nós estamos explorando é o fato de estarmos em ano eleitoral. Então, tem várias câmaras municipais, vários candidatos a vereador, né, e a prefeito, que estão se somando, por pressão popular, obviamente, né, a essa manifestação contrária ao PL, né? Então, isso é um aspecto que a gente tem explorado politicamente. Mas, de fato, a gente está bastante limitado, assim, em termos de como nos mobilizar. A gente está aprendendo. Pra vocês terem uma ideia, no caso dos docentes da USP, muitos não têm Facebook, não têm Twitter, não sabem usar, né? Como é que a gente vai fazer um tuitaço, né? E tá até interessante, porque alguns colegas nos procuram. Eu tenho que ter um Twitter, né, para fazer tuitaço, né? Então, são elementos muito... Por isso até que a gente acha que é importantíssimo o envolvimento do movimento estudantil nessas pautas, porque a gente está tendo que aprender, nós estamos aprendendo. A DUSP mesmo abriu um canal de Instagram e um Twitter agora, faz 2 semanas que a gente abriu, a gente não tinha, né? Então, então a gente está fazendo o que é possível, muito intuitivamente, muitas vezes, né? Por conta dessa... E onde pegar informações? De fato, a transparência nem nos governos e nem na universidade ela é executada, né? Então, a gente tem alguns assessores de alguns deputados que nos ajudam a saber, inclusive, como está o trâmite. Algumas pessoas acompanham o Diário Oficial para poder ver o que foi publicado, né? E assim que a gente recebe informação, as instituições, as entidades têm colocado nos seus boletins. A gente está com a DUSP tem uma produção bastante grande, né? Inclusive, a gente fez várias publicações explicando a importância dessas instituições todas, né? Então, nas páginas dos sindicatos de docentes, de funcionários, e aí a gente está usando as mídias, né, sociais, como eu disse, agora a gente tem Insta e Twitter, né? Então, vocês podem acompanhar por ali, tá? Inclusive, além da manifestação presencial, a gente vai ter ato virtual, com tuitaço, a gente está conseguindo subir a hashtag, ou UPR, né, que uma aluna esses dias me ensinou, né? Ela escreveu assim, professora, a senhora upou o arquivo? Eu falei, upou? O que é isso, né? Então, eu tô aprendendo. Então, a gente tenta subir a hashtag, mas é difícil concorrer com o Bolsonaro, né? E com outros aí, cantores sertanejos, etc. Mas a gente está tentando, né? E a gente sabe que isso incomoda os deputados. É isso. Perfeito, professora. Aproveitando aqui, né, sobre a pergunta do Lucas Lima sobre o utilitarismo, né, operacional dos recursos naturais, ele comentou aqui, né, que o que ele quis dizer é o problema na formação de uma educação ambiental que não ensina a correlação entre, mas que apresenta a natureza como algo útil nas operações de lucro na sociedade. Né, muito bom apontamento, Lucas, que, como ele falou aqui em outro comentário, transformar a educação ambiental em uma consciência exclusivamente direcionada ao lucro, né, que é o que temos visto aí. Então, eu vi que... Pessoal? Oi, eu acho que eu perdi o contato do Vitor. É a minha internet?
Eu acho que deu uma quedinha na internet, acho que Mark É, Zuckerberg está tentando boicotar a nossa live, ou o João Dória, né? São consequências, né, efeitos colaterais do ensino remoto. é. Então, o pessoal está perguntando sobre abaixo-assinado, né? Que eu estou vendo aqui. Achei ótimo isso, eu não sabia que dava para colocar aqui o chat do Facebook aqui na plataforma que a gente está usando. Então, de abaixo-assinado tem vários que foram feitos pelas entidades dos próprios institutos, das fundações, né? O primeiro deles, que eu acho que foi o que mais recolheu assinaturas, foi da Associação de Ciência do Estado de São Paulo. Acho que é isso, é a CESP. Né? A gente colocou no nosso site, tem lá também os links para abaixo-assinados, né? Se vocês usarem a tag PL529, vocês conseguem encontrar, inclusive, as matérias e alguns links para... Mas a gente tem investido mais na história das hashtags, nos tuitaços. A gente começou a usar um dispositivo que é até interessante, chamado manif.app. Não sei se vocês já viram, que a gente coloca de forma remota uns avatares, e aí você coloca no mapa, né? Você coloca uma palavra de ordem, tem ali algo, e aí você desloca o seu avatar, e o avatar fica 24 horas ali, e a gente está se colocando lá na leste, tem gente que fica nadando no lago, né? Tem o pessoal que não entende como funciona, fica lá na África. Então, de vez em quando tem um não ao PL 529 lá na África. Mas é um instrumento interessante, assim, de manifestação nessas circunstâncias que a gente está, né? Que é muito difícil. Sem dúvida, e é um desafio constante a gente se adequar às novas tecnologias, novas formas de comunicação, principalmente porque as redes sociais têm sido um espaço muito grande, né, de debate político, de manifestação de diversas ideologias, e a gente vê atualmente o atual presidente que foi eleito com uma boa manipulação das redes, né? Então a gente vê a importância das redes sociais no atual contexto, e é importante também todos nós, né, que temos redes sociais, nos manifestarmos, compartilhar essas informações, subir as hashtags, e também a todos aqui presentes na live, né, cobrem os seus deputados estaduais que vocês votaram. Se algum deputado estadual que vocês votaram foi eleito, cobre ele. Tem ali no site da Lesp, o telefone, e-mail, redes sociais. É importante que a gente faça essa cobrança enquanto cidadãos, porque eles estão representando o povo para isso. E encerramos aqui a rodada de perguntas, né? Professora Michele, suas considerações finais, se quiser falar qualquer coisa, à vontade. Sim, só sobre esse ponto que você colocou, né, Vitor, sobre os deputados, a gente também está numa campanha para envio de mensagem aos deputados, né? Então, quanto mais pessoas enviarem mensagens, alguns deputados respondem, outros não, né? Mas eu acho bastante importante a gente colocar a nossa opinião e para ter algum controle social sobre essa trágica proposta do Dória, né? E aí, para encerrar, eu gostaria de reforçar que nós compomos a frente, né? Nós da DUSP, nós somos contra o PL 529 como um todo, porque nós entendemos que defender essas instituições é defender não só os direitos da sociedade paulista, mas também é defender educação, pesquisa e ciência, porque várias dessas instituições praticam ciência, né? E a ciência ali aplicada de fato, né? Então, nós não concordamos com a posição do Conselho Universitário da Universidade de São Paulo, que na sua manifestação coloca que o PL parte de um diagnóstico correto. Então, várias congregações da Universidade de São Paulo se manifestaram contundentemente contra o PL, né? E aí eu vou destacar e sugerir para que vocês leiam a manifestação da Faculdade de Educação e da Escola de Enfermagem, né? Que são duas manifestações que eu acho que refletem bastante a posição que a gente tem debatido na frente em defesa dos serviços públicos, que já conta com mais de 70 entidades e está crescendo, né? Na medida que a sociedade vai tomando consciência, né, da gravidade de uma proposta dessa, mais pessoas acabam
se agregando, né? E aí, me permita, Bruno, fazer... Eu sei que o tema é PL 529, mas a gente tem um novo desafio pela frente, que é a PEC 32, que é a reforma administrativa do governo federal. E nós já começamos, obviamente, então, junto com essa luta contra o PL, a gente já começou a luta contra a PEC, que é um ataque aos servidores públicos, né? E aí eu gostaria de deixar o convite, então, de novo, manifestação no dia 29 com tuitaço, utilizando o Manif, subindo a hashtag, e no dia 30 nós vamos ter um ato virtual, também envolvendo várias entidades, até agora são 14 entidades, ligadas às universidades do Estado de São Paulo, aí inclui tanto federais quanto as estaduais. Então, estão participando o FABC, o Unifesp, o UFSCar, e, inclusive, já temos a confirmação de 2 reitores, a reitora da Unifesp, a Soraya, e o reitor da UFABC vai participar também, e vai ser no dia 30, às 19 horas, pelo nosso canal do YouTube, que nós temos YouTube também, tá, pessoal? Então, pelo canal do YouTube da ADUSP, tá? É isso, pessoal. Maravilha, é isso, gostaria de agradecer e dizer que é sempre uma felicidade estar com vocês de GPP, saudade, vocês sabem que vocês moram no meu coração, é isso, estamos juntos, espero que estejam todos bem, saudáveis, na medida do possível. Muito obrigada. Com certeza, professora. O prazer é todo nosso, né? Mais uma vez com uma live de grande sucesso, bom público. Agradecer a todos que nos acompanharam. Lembrando a todos, né? Sigam as redes sociais do Centro Acadêmico Herbert de Souza, deixem seu curtir na página, sigam a gente no Twitter e no Instagram, @CASGPP, e sigam também a ADUSP, né? Tanto no Facebook, no YouTube, Instagram. É importante a gente ficar cada vez mais consciente. E agradecer, né, mais uma vez, professora Michele. Lembrando a todos que esse vídeo estará disponível posteriormente no nosso canal no YouTube. Também, assim que encerrar essa live, estará presente também na nossa página no Facebook. Agradecemos a presença de todos até aqui. O Centro Acadêmico Herbert de Souza aí finaliza mais uma live com muito sucesso. Contra o PL 529, não se esqueçam, né, vamos fazer aí a luta acontecer, e posteriormente contra a luta da reforma administrativa, né, você vê que o cidadão não tem 1 minuto de descanso, retrocesso para tudo quanto é lado, e em breve a gente pretende aí fazer mais posts informativos sobre o PL 529 e a reforma administrativa. Agradecer novamente a todos aqui presentes, e uma boa noite a todos e todas. Boa noite.